Da nossa região se chamar de Cariri, né? Que é a origem dos índios Cariri, que só tem duas vertentes. Essa da Paraíba e do Ceará. Duas regiões nos estados do Nordeste que se chama Cariri, é aquela nossa na Paraíba e outra no Ceará, que são os mesmos índios, segundo diz. Tá. Né? Eu acredito que uma pessoa que vai levar você, que ainda vai ver esqueleto ou alguns ossos desses índios, é Zé Madrugas. Até no início dos anos 2000, eu vi muito osso de índio lá perto da casa do Zé Madruga e Zé Fernando também sabe disso aí, perto da casa do meu pai. Então, eu acho que a história não pode ser só contada da família, porque a Sim, família mas realmente é a aonde que família. começou tudo isso? É, mas quando eles chegaram, deveria ter índio ainda naquela época, né? Sem Se não dúvida. tivesse, né? Mas, né? Se não tivesse ali nas porteiras, mas estava ali para dentro daqueles matos, né? Né? Você tem ideia por que, de onde surgiu o nome Porteiras? Não. Tá. Isso aí eu já não sei. Parece que Paulo tem um livro que sabe, né? Paulo Então depois a gente vai conversar é por isso sobre que é bom, isso. né? É, uma pergunta que eu quero fazer é o que que você acha e o que que você imagina, não tenho ideia assim, mas as Porteiras ela começou como um sítio como qualquer outro ali na região, mas o que que você acha que é o responsável por ela ser uma comunidade ter crescido tanto ali na região? É uma das maiores comunidades que a gente tem na região lá. E acredito eu, isso é uma aposta minha, que muito futuramente ele vai se tornar uma cidade. Pela quantidade de moradores que tem ali, como Mulungu, por exemplo, que cresceu, teve um boom de crescimento de uma hora para outra ali. Quem você acha que são os responsáveis por isso, na tua opinião? Olha, eu cometi um pecado, uma falha numa colocação, quero fazer uma reparação. Uhum. Agora que eu estou me lembrando, esse professor por nome de Zé Ferraz não foi o tio Francisco, foi o meu avô, João de Odato. Tá. Que a minha mãe conta que ele foi buscar ele montado num burro e levava outro burro para ele ver. É até interessante, né? Falando de burro, né? E buscar um professor num burro. Mas o que ela contou, inclusive o teu bisavô, tio Zé João, que nós chamávamos nele de Deco, contando, que eles tinham um hábito, isso aí é muito interessante. Eu acho que foi isso, essa pergunta sua é muito oportuna, das de boiada de feijão. Só que o que eles faziam na época, né, acredito que nos anos 30, 20, 30, 40, era convidada todas as famílias, não podia faltar. Porém, o que acontava? O que faziam ali? Eles debulhavam o feijão, mas antes de todo mundo partir para a sala para trabalhar, tinha uma reunião de família para avaliar a subsistência deles. Isso é muito interessante. O que seria mais significativo? Seria plantar o milho, o feijão ou o algodão. É tanto que tinha uma divisão entre eles, uns achavam que tinha que ter o milho e o feijão, tudo bem, para alimentação. Mas teve um tempo ali que naquelas beiras de rios, principalmente nas porteiras, o algodão foi muito bem, né, trabalhado nesse sentido, como fonte de subsistência deles. Uhum. Né? E eles tinham também essa questão, como eu falei, para a época, dentro do contexto da época, como veio esse professor, José Ferraz, de é tanto que o meu tio Francisco Deodato, que era tido como intelectual, ele tinha predisposição para a política, né? Não muito, mas ele tinha um acervo, que eu não sei onde foi parar, de livros, que tem a casa onde mora a sua tia hoje, né? Que era dele, mas ali onde mora o João, seu tio, era a biblioteca dele, era o quarto dele. Iniciou-se por ali, era entre ali aquelas duas entradas. E tinha esses livros. E eu me lembro, eu garoto, tinha um político de muita influência lá em Cabaceiras, que tudo pertencia a Cabaceira, por nome de José Aurélio. Que por sinal era, não sei se era ele ou a esposa dele, que era a família do Chacrinha. Né? E esse meu tio, mesmo sem mexer com política, convidava as pessoas de influência, o padre, o delegado, o prefeito, para vir fazer um almoço e à tarde lanchar a banana que eles plantavam com mel do Uruçu.
E num desses lanches, o Zé Aurélio, um cara muito influente, bem articulado, perguntou, chamava nele Deodato. Deodato, você não quer fazer carreira política junto comigo? Ele falou, não, eu não tenho, não quero. Não, eu estou lhe convidando, né? Aí ele aceitou. Aí nessa mesma conversa que ele teve com ele, disse, olha, o que eu posso contribuir é com, no caso, como hoje chama o Santinho, né? O slogan da campanha. Falou mesmo assim. Ele é o autor da célebre frase que ele mandou José Aurélio escrever. Então escreva aí, para nós entrar na briga política, né? Aurélio e Deodato, ao lado do povo contra a oligarquia. Você imagina uma frase dessa nos anos 60, né? O que não provocou naquela região já, né? Porque até hoje se fala das políticas do Nordeste que são amarradas entre os coronéis. E eles queriam quebrar esse tabu, como de fato quase que quebrava, né? Que era Aurélio Deodato ao lado do povo contra a oligarquia. A oligarquia quem era? Os Ares, Abide Ares, né? O Jorge Farias, que foi prefeito, em cima disso aí. Então o homem não era fraco. E é tanto que ele foi uma vez numa audiência em São João do Cariri, que antes Cabaceira não era comarca, depois passou a ser, né? E ele foi assinar uns documentos lá e o juiz, um minutinho, seu Francisco, eu não aceito alguém aqui escrever melhor do que eu, mas numa fase de brincadeira. Ele tem uma caligrafia muito bonita, né? E era metido a falar um pouco bem o português, né? Né? Então, e eu acredito que o Zé Madruga e os outros vão falar que tem outros também, assim, que talvez do mesmo nível, bem articulado, né? Essa base de desenvolver o lugar. Que o desenvolvimento, minha mãe falava, que ninguém ia debulhar o milho nem o feijão sem primeiro não ter uma reunião. Porque também tem uma coisa que nessas reuniões a minha mãe falava, que era muito falado, né? As invasões das terras. Não alguém invadindo, mas divisa de Pedro Feliciano com João Honório, que é o pai de Manuel João Honório, que até hoje é vivo, que deve também saber de muita coisa, esse senhor, né? Aí tinha aquelas chuvas fortes, nas enchentes do riacho, a cerca saía. Qual era o pretexto das pessoas invadir a terra no bom sentido? Essa cerca era aqui, fazia mais um pouquinho para cá. Então, tudo isso a minha mãe falava que era discutido esses assuntos, né? E quem eram os cabeças? Francisco Deodato, Pedro Deodato, né? Que é o pai de Maurício, de Severino e de Inácio, né? Amário Deodato, né? Todos, o avô do Paulo, né? E todos eles que faziam essa reunião para debater isso daí. Porque tinha também um senhor por nome de Bibil Massal, que ele tinha esse hábito, né? Ele estava no Poço Grande, em Santa Luzia com Poço Grande, mas já tinha as divisas das terras, mas vinha para cá. E você não esquece, bom, já que eu estou falando, já que eu falei em Santa Luzia, tem um lugar por nome que divide ali as lajes, né, por nome de Peixe Gordo, que justamente o avô de Paulo, que tinha um pedaço de terra que até hoje tem lá, que deve falar coisas interessantes de pescaria, essas coisas assim. Coisas de, né, isso mais ou menos, para resumir, que eu tenho a te informar, né? Se eu tiver mais algum material como esse, que eu vou ver se antes de você ir embora, eu vou passar para você fotografar. Muito interessante. Eu fiquei muito emocionado quando eu vi João Deodato do Nascimento, né? Coisa do século XIX, por ali, muito do século XX, imagina, né? Que as pessoas também não viviam tanto naquela época, por isso que eu fiquei emocionado, né? A média de vida de uma pessoa, né? Quem chegasse a 50 anos era como se hoje chegasse a 90, 100 anos, né? Naqueles tempos, nos anos 40, 50, 60, era. Né? Quem você acha que foram os grandes ícones das porteiras? Eu acho o tio Francisco. Tio Francisco, aí se você, para não fazer injustiça, também teria que pegar já os descendentes deles, né? Antônio Deodato, né? Que, no caso, chegou a ter um cartório, né? Foi professora, chegou a ter um cartório. Sebastiana, Maria, foram as primeiras professoras do tempo da minha época, né?
Vemos hoje Zé Madruga, né? Você fala do pessoal dos anos, tem 50, 60 anos, por aí 70. O Zé Madruga também, né? Não podemos, né? Zé Diodato, não podemos esquecer Zé Diodato, mesmo não tendo uma formação acadêmica assim, mas era uma pessoa agradável de conversar com ele. Ele reunia pessoas em torno dele porque ele contava as piadas dele, as histórias, né? Então eu acho, né? Aí, assim, no meio de negócios, eu diria meu pai, né? Não posso esquecer meu pai, que era muito bom. Agora, em agricultura, seu avô. Eu diria que seu avô seria a referência de um homem trabalhador. Não desfazendo dos outros que eu creio que trabalharam, mas pelo que eu presenciei as épocas, os anos tão difíceis de seca, e mesmo de oportunidade, de coisa, eu acho que o seu avô, Sebastião Braz, foi o homem que se viu mais de referência para trabalhar. Chegar a arrancar caroá do meio das pedras para vender, né? Fazer carvão, né? Eu acho que ele foi uma referência. Não tem como, isso aí é inegável. É lógico, cada um na sua, como eu te falei, tem Francisco no lado acadêmico, né? Antônia, as professoras, como tem Sebastiana, né? Mãe Maria, né? Eu acho que eu não lembro mais de outras, né? Depois o pessoal deve lembrar, né? Mas se for ver, é isso aí, né? Nos seus ramos, cada um tem o seu lado, né? Papai mais para negócios, né? Comprar bicho, matar bicho, vender carne, essas coisas assim, né? E aí tem uma coisa do lado comercial que não podemos esquecer, a serrota, né? A, a bodega da Serrota, como falavam na época, era uma referência. Joana Marcolina, Amaro Marcolina e Pedro, né? Era também referência, né? Mas eu vou deixar para os outros contar, porque aí tem mais gente. E eu acabo esquecendo, né? Mas seu avô. A minha mãe tem uma admiração para o seu avô muito grande. Quer falar, não foi fácil com o padre Sebastião criar aquela família nas épocas difíceis. E criou e está todo mundo aí, né? Era isso, né? Desculpe se eu não contribuí com alguma coisa, né? Mas né, a gente, né, agora acaba o Paulo Neves, né? Falar a sua parte, né?